Então, boa noite a todos, né? Sempre um prazer estar aqui, principalmente depois de como é que se diz, uma lavagem espiritual aí com as cartas de Paulo, né? Que para mim é sempre um grande exemplo, né? A gente falar de Paulo é bastante salutar, é alguém que tornou o mundo como é hoje, né? Eu sempre coloco isso, quando a gente estuda um pouquinho de Paulo, a gente vê que o cristianismo, como é assim por causa de Paulo. E nós somos o que somos porque já tomamos, já bebemos da sua água, da água que ele deixou, né? Então vamos lá, hoje a gente vai continuar tratando o capítulo 4 do livro Céu e Inferno. Na semana passada a gente teve com os itens de 1 a 4, né, com a nossa querida Beth trazendo essas informações. E hoje, né, a gente vai dar continuidade com os itens de 5 a 8. O que mais ou menos a gente nota que eles estão fazendo, né? O que o Kardec traz nesses primeiros momentos? O Kardec praticamente ele vai fazer uma comparação com os infernos, né? O inferno pagão e o inferno cristão. E a gente percebe que ele é muito cauteloso em função disso. Ele vai estar tratando de assuntos que são muito sensíveis para a época. E ele, cautelosamente, nesse livro, a gente percebe que ele traz as informações, mas sem colocar em xeque um lado ou outro lado. Ele não coloca nenhum contra o posicionamento do espiritismo, que é uma religião, uma filosofia emergente. Ele tem essa cautela. Então, ele vai trazer aí a visão do inferno pagão e a visão do inferno cristão, sem tecer comentários e sem fazer comparações desnecessárias. Né? E lembrar, eu sempre lembro isso, que a gente, às vezes, né, nós que já estamos hoje, esse livro tem mais de 100 anos. E aí, quando você volta no tempo, você analisa que, quando Kardec o escreveu, a visão do mundo era totalmente diferente, não era a mesma visão. Então, temos que ter a cautela, porque depois disso já surgiram muito mais informações mediúnicas, entendeu? E temos que levar em consideração isso. É interessante também a gente ver que o Tártaro, os Tártaros, né, e os infernos de um e de outro não são muito diferentes. Quando eu estava lendo um pouco sobre isso, a gente vê que nós somos experts em infernos, né? Todos nós passamos tanto tempo lá que a gente, se falar de inferno, para nós é moleza. A gente tem uma facilidade de falar do inferno. Por quê? Porque provavelmente a gente passa grande parte, né, da nossa vida nesses infernos. Então, o espiritismo estava iniciando, não podia correr muito risco, né? Ele surgiu numa elite intelectual, e aí o que garantiu a sobrevivência dele, tendo em vista os questionamentos tanto da religiosidade quanto dos técnicos e especialistas da época. Então, o que nós vamos ver hoje? Hoje a gente vai para o item 5, e veremos agora que ele começa tentando localizar esses infernos, né? Esse Tártaro, esse inferno. Ele quer causar ou mostrar uma localização geográfica até para comparar que esses infernos, eles são parecidos. Eles estão, o Tártaro e o inferno, o Tártaro pagão e o inferno cristão, eles estão localizados nas mesmas religiões. As mesmas considerações com que os antigos localizavam um lugar de felicidade eram usadas para circunscrever um local de suplícios. O primeiro estava localizado em regiões superiores e, naturalmente, segundo, em regiões inferiores, isto é, no centro da Terra, onde se acreditava existirem cavidades sombrias e de aspecto terrível, que se serviriam como porta de entrada. A gente já começa a ver
né, que as coisas elas são muito bem classificadas, mesmo no momento em que o ser humano não tem conhecimento necessário, ele coloca o inferno nas partes baixas, o centro da terra, e o céu nas partes altas. A dor, o sofrimento, espírito endividado, energia pesada e densidade do interior. Tudo isso está no interior da terra, na área mais densa. A alegria, a felicidade, virtude, espíritos elevados, esses santos, né? Na leveza e nas partes rarefeitas das alturas. Isso já dava a ideia de para onde evoluiríamos, tanto para cristão como para os pagãos. É engraçado isso. Aparentemente, mesmo a gente sem ter esses conceitos e sem ter a ideia de evolução, a gente observa que embaixo está o mais denso, o mais duro, o mais difícil. Em cima, os mais leves, que a própria estrutura física do planeta traz isso. Na parte baixa, a gente vê a dor, muito denso. É como a gente saiu, né? Eu costumo dizer que uma vez me perguntaram por que a gente nasce simples e ignorante e fica imperfeito. A gente nasce simples e ignorante e fica imperfeito? E eu tenho trabalhado isso, eu tenho concluído algumas coisas importantes. Eu não fico imperfeito. Eu apenas preciso desfazer das imperfeições dos reinos inferiores que eu tive que usar. Foi como aprender coisas que agora não faz mais necessidade. Então, eu não fiquei malvado. Eu era ignorante, mas eu tinha instintos. E os instintos que são de conservação, de sobrevivência da espécie, eles requerem muito dessas imperfeições que a gente tem hoje. Esses instintos, aí o que eu tenho que fazer? Eu evoluir, mas eu carrego esses instintos comigo. Eu carrego esses instintos. E agora eu tenho que me desfazer deles, eles estão arraigados. Então, aí eu vou passando por fase, porque se livrar, né? A gente não pega uma imperfeição e atira pela janela, tem que fazer ela descer as escadas. E é isso que nós estamos vivendo. Então, nós não nos tornamos imperfeitos, nós somos imperfeitos porque viemos dos reinos inferiores. E agora estamos fazendo o progresso da subida, que requer que eu me livre de todo esse aparato inferior. O inferno dos pagãos encerrava, de um lado, os campos elíseos e de outro o Tártaro. O Olimpo, lugar dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos. Como o Olimpo, os anjos e os santos ficavam em lugares elevados, além do céu das estrelas. Essa passagem que Jesus desce aos infernos, né? Os cristãos acham que ele vai lá, né, para pegar, recolher os que já estavam esperando eles. Então, disso a gente já se depreende que o inferno cristão não era só um lugar de suplício, como o inferno pagão. O inferno pagão era, eu estou errado, vou ficar lá no Tártaro. É suplício, vou sofrer no Tártaro. A ideia de que você, às vezes, vai para o inferno cristão para aguardar a vinda de Jesus. E é diferente esse aspecto da ideia pagã. Vai, Cecília. Já foi, já foi. Próximo. Um momento só, volta um pouquinho, por favor. Aqui nós temos mais ou menos as duas visões, né? É engraçado, essas visões é comum para... Eu não sei vocês, tá, gente? Mas eu vou dizer, quando eu vejo essas fotos, eu chego à conclusão que a pessoa estava lá para desenhar isso. Ela não tirou isso da cabeça, né? A ideia de paraíso e a ideia de inferno, pode observar que é comum a mais ou menos todos nós. Nós temos essas visões, né? A do paraíso parece que nos contaram. Quando você vê um paraíso, uma imagem de paraíso, é uma imagem que foi contada. Mas a do inferno, elas são muito mais detalhadas.
porque nós vivenciamos uma grande parte da nossa existência nessas regiões inferiores. Então, aqui nós temos a visão geográfica, né? O Olimpo, que é a cidade dos deuses, fica bem no alto, acima das nuvens. A gente percebe até que a ideia de espaço, de estrela, é mais ou menos unida. A estrela ficava acima das nuvens, então o paraíso, a terra dos deuses, era na parte superior. O Tártaro, isso a gente está falando do lado esquerdo, na parte baixa, na subcrosta. Do outro lado, a gente tem o céu e o inferno, e ele faz aqui uma ilustração, coloca o ser humano entre essas duas posições, né, que já tem uma visão um pouco mais avançada, e o inferno também na parte baixa. Essa mistura de ideias pagãs e cristãs nada tem de surpreendente. Jesus não poderia, de uma só vez, destruir crenças enraizadas. Faltavam aos homens conhecimentos para conceber o infinito do espaço e dos mundos. A Terra era para eles o centro do universo, cuja forma ou estrutura interior não conheciam. Embora as limitações dos conhecimentos da época sobre a Terra, o universo, como eu estava falando, eles não tinham essas visões, não tinha, a tecnologia não tinha avançado. E as que tinham avançado eram em regiões específicas. Não havia as informações mais avançadas, elas não estavam com cunho universal. Elas ficavam muito mais restritas a regiões específicas da Terra, a povos específicos, né? Então, a gente também percebe as ideias inatas que a gente tinha, porque como é que vinham essas informações sobre o Campos Elíseos, sobre o céu, sobre o inferno, que começaram a ser devassadas por Kardec através da mediunidade. Aí a pergunta, já existiam médios? Com certeza. E as intuições que nós trazíamos do mundo espiritual facilitavam isso. Né? Continua, Cecília. Jesus estava impossibilitado de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Limitou-se a falar vagamente sobre a vida feliz e os castigos que aguardavam os culpados. Aí ele dá um retorno lá no Evangelho, porque a informação de Jesus chega nessa época através do Evangelho. E lá no Evangelho, Jesus já ficou limitado. Ele não pôde trazer muitas informações. O povo ainda tinha menos conhecimento. E aí foi colocado o necessário para que o povo pudesse, né? Em princípio, a gente percebe que é pelo medo, né? As modificações vêm pelo medo. Eu crio duas regiões, dois lugares, para que você vá em relação ao seu comportamento, um muito ruim e um muito bom. E te dou essas opções, sem entrar no mérito, sem tentar explicar isso com profundidade, porque ia requerer um conhecimento a mais que o pessoal da época não tinha. E aí chega esse conhecimento pelos evangelhos, né? Pelas culturas antigas também chega um conhecimento parecido, pelos povos pagãos chegam conhecimentos parecidos, e aí Kardec se vê nesse momento, no momento, o que fazer? Como vou explicar isso se eu tiver uma ação muito incisiva, eu vou provocar um ataque enorme ao espiritismo que está nascendo. Então, assim como Kardec, Jesus teve um problema ainda maior. Só que o mestre, como vê muito adiante, ele sabia que com o tempo a informação seria mais bem digerida pelo público. Então vamos ver essa imagem aqui. Eu vou confessar uma coisa para vocês, assim, é muito pessoal, né? Quando eu lia, minha mãe lia o Credo, eu fui criado, embora minha mãe fosse um bandista, eu fui criado praticamente na Igreja Católica. E aí tinha uma parte que me emocionava muito. São duas coisas que me emocionam muito até hoje. E essa é uma parte, quando no Credo dizia Jesus desceu à mansão dos mortos. Aquilo me criava uma dor que eu só vim entender o porquê muitos anos mais tarde. E eu me peguei novamente em lágrimas quando eu lembrei desse momento, porque não é uma lembrança, né? Embora muitos achem que Jesus foi à mansão dos mortos para
resgatar quem já estava, ele pode até ter feito isso, que eu não creio. Mas eu tenho certeza que eu estava lá. Essa é uma certeza que eu trago desde criança. E quando eu comecei a fazer esse estudo, eu me peguei em lágrimas novamente. Porque o mestre foi lá justamente dizer o quê? Se você quiser, você sai daí. Foi isso que ele foi dizer. Isso não é definitivo. Isso depende de você. Então, até hoje, quando eu lembro disso, essa figura retrata muito bem disso. Eu provavelmente sou uma dessas criaturas que está ali. Isso me corta o coração, porque eu demorei muito tempo sentindo esta dor. E creio que outras pessoas sentem a mesma, porque nós não mudamos muito, nós melhoramos um pouco. E melhorar demanda tempo, conhecimento, esforço, vivência. Então, esse é um ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Essa lembrança, e provavelmente outros vão ter outras lembranças nas leituras do Evangelho, nas informações que chegam. E é importante que você comece a alinhar esses conhecimentos com as atitudes atuais. Senão a gente fica na roda repetindo erros. E o tempo agora urge, nós temos que avançar. Não cabe mais isso. Assim, as ideias do inferno pagão se perpetuaram até hoje. Foi necessária a difusão das luzes dos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para se mostrá-las como exatamente são. Aí a gente volta um pouquinho na Idade Média, né? Primeiro a gente está lá em Jesus, Paulo, um povo totalmente ainda ignorante, com algumas luzes se acendendo em vários pontos do mundo, apenas para que sejam mantido a direção da subida, né? Sejam mantido o céu e o inferno como ponto a ser primeiro descartado e em seguida alcançado. Então nós temos duas vertentes, tanto mantida pelo cristianismo, né, como mantida pelos outros povos pagãos. Duas referências. Uma, o inferno que vai me punir. A outra, o céu que vai me glorificar e me fazer ser feliz. É uma troca. Eu preciso entender, peraí, eu gosto mais de ser feliz ou eu gosto de sofrer? Então, são as primeiras luzes colocadas em nossos corações para que a gente entenda que a gente saiu de uma área densa, que a gente veio dos reinos inferiores, que eu posso chamar assim, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino elemental. A gente passa por esses reinos até chegar aqui. E aí, o conhecimento, ele é paulatino, ele vai sendo descoberto. E Deus, na sua bondade infinita, começa a lançar essas luzes através de criaturas, de irmãos nossos que vão à frente e que são os nossos mestres, que vêm na escola que a gente costuma dizer da tia Loló, ensinar aos primeiros passos para a gente. Eles vêm, começam a falar, e aí a gente replica essas informações, a gente vai transmitindo uns para os outros. E aí começa esta subida em direção aos píncaros, né, do conhecimento. E aí hoje nós já temos muito mais informações. A gente tem uma série de livros e de culturas que avançaram e muito além do tradicional tártaro, além do Campos Elíseos, além do inferno cristão e além do céu. Hoje, as informações são muitas. Muitos de nós ainda não têm condição de digerir essas informações, que vêm através de informações de teosofia, de outras doutrinas, que muitos de nós ainda não têm condição de ler. E aí, hoje, o que a gente fala? A gente não gosto disso, não gosto daquilo. Não é questão de gostar. Eu não posso pegar uma matéria de universidade e dar para o menino no quarto ano. Ele não entende. Não é que ele não gosta, ele não entende, ele não consegue unir esses conhecimentos. Então, hoje, nós agora já estamos avançados. Mas na Idade Média, como é que estava esse conhecimento?
Ou era fé cega, ou você vai para o inferno. Ou faria o que a igreja, que obviamente se aproveitando do poder, né? A gente não abandonou ainda os reinos inferiores. A gente está se despindo dessas roupas. Então, cada um, quando tem oportunidade de comando, de mando, de se sobrepor ao outro, o que que faz? Ele utiliza isso para ser o chefe, o mestre. Por quê? Porque desde os reinos inferiores a gente busca a supremacia de uns para com os outros. Hoje eu vejo, eu acho que a gente não se torna mal. Eu posso agravar o mal que já existe, mas eu não me torno mal, né? Até porque o conceito de mal é um conceito infantil. Por que é um conceito infantil? Porque o mal hoje é porque a gente tem como referência só esses dois objetivos, o céu e o inferno. E aí o mal transita nessa área. Então, é processo. E aí a gente chega até o iluminismo, quando o homem começa a pensar, peraí, eu não posso ter essa fé cega, né? Eu existo, eu sou uma criatura. E quando eu começo a me ver como criatura, eu começo a fazer questionamentos. Mas ainda me falta conhecimento tecnológico sobre a estrutura da área que eu vivo, sobre a estrutura do conhecimento existente nessa área e sobre mim mesmo. Só que eu estou colocando esses conceitos em xeque com algo que eu já trago, que é a religiosidade, a informação religiosa deixada também por toda uma cultura, várias doutrinas, que é para embasar este conhecimento. Ou seja, duas asas que eu não posso abandonar. A asa do conhecimento e a asa da bondade, constando sobre a administração desses dois conceitos, de céu e inferno, de felicidade e dor. Então, eu tenho que saber utilizar essas asas. Não é fácil. É um processo. E aproveitando o gancho, né? Eu ainda estou na Idade Média, mas também estou hoje. E hoje é o tema em voga. A gente estuda o passado para poder tornar o presente mais digerível e mais entendível, para que mais cedo eu avance e saia dos percalços da dor que a gente está sentindo. Por que estamos sentindo dor hoje? Todos. A gente percebe uma alegria disfarçada. Por quê? Porque a gente avançou em alguma parte da asa de conhecimento, mas deixamos lá atrás o mestre. Os ensinamentos dos que aqui vieram, de todos os avatares que vieram trazer conhecimentos que vão fazer com que a gente voe e alcance os píncaros. Então, o que eu tenho? Uma asa e quero voar com ela. Eu acho que ela é suficiente, porque eu sei tudo. Então, se eu já estou sabendo tudo, e acho, muitos de nós pensam assim, eu posso voar, só que não pode, porque as regras elas são firmes e fixas. Você só voa com duas asas, meu filho, não tem saída para isso. E para voar, você precisa trazer a amorosidade que o Armando levou aí, que levantou, essa amorosidade, ela existe, e que a religião tinha como função principal trazer esse amor, fazer com que ele brote da gente. Há um longo período de fé cega, seguiu-se como transição um período de incredulidade, que teria fim com a nova revelação. O que acontece normalmente quando a gente sai de um extremo? A gente vai para o outro extremo. E isso é até hoje. A gente faz tanta força para vencer um extremo que aquela força age como um efeito de chicote, nos arremessa para o outro extremo. E quando a gente se dá conta, a gente está lutando contra até os nossos valores, que são as nossas heranças, né? Então, houve esse momento na Idade Média, e Kardec ele traz o espiritismo exatamente nesta queda de braço, onde o homem começa a alcançar conhecimentos tecnológicos e questiona a religião que, em dado momento, serviu como anteparo para que
esse conhecimento não avançasse. A religião impediu, né? Às vezes as pessoas podem achar que não, mas ela não foi a religião, foi quem as divulgou. Por quê? Nós, que estávamos lá, divulgávamos a religião e passamos a utilizá-la em nosso próprio favor. E isso aí, o que aconteceu? Foi indo ao extremo, como estamos hoje nos extremos, né? Olha que interessante. Nossa vida é um ciclo de repetições. Chega-se a um extremo, onde aquilo já não nos faz bem, aquilo ali tem que ser destruído, tem que sair da nossa vida, ou seja, a gente tem que nos despirmos dessa roupa velha e colocar uma roupa nova, né? Será que eu preciso rasgar a velha para isso? Será que eu simplesmente não posso colher o que é de melhor no anterior e trazer para o atual? E somar com o que é de melhor no atual, para que as duas asas cresçam e eu possa voar? Então, são coisas que a gente tem que repensar. Eu sempre coloco que a gente tem que olhar hoje, porque o conhecimento de ontem tem que ser algo que me facilite o hoje. E eu não posso desprezar estes conhecimentos, né? Então, houve um momento da queda de braço. A gente está vendo ali o Einstein, né, questionando, embora Einstein era bastante religioso, tá? Depois a gente estuda um pouquinho, a gente vê que ele era uma pessoa que talvez não tivesse religião, mas era muito religioso. E a gente vê ali a fé e a razão em conflito, porque o homem já não aceita, é assim porque é. E eu lembro um pouco quando eu saí da Umbanda e fui para o Ramatiz. Eu lembro um pouco. Por que eu saí da Umbanda? Fui criado lá na Umbanda, acabei virando Ogã e tal. E aí, um belo dia, eu não tinha resposta para as minhas perguntas. Eu chegava para o pai de santo, o mestre lá, o caboclo, e perguntava por que tem que ser assim? Eu dizia assim porque é. Aí eu ficava, mas assim porque é, não pode ser resposta. E eu comecei a ficar sem resposta para as minhas perguntas, né? Até que um belo dia, né, nobre querido Ramatiz, que é um irmão, né? Ele olhou e falou assim: não, esse cara vai acabar fazendo bobagem, é melhor tirar ele é melhor colocar ele em contato com alguma coisa que responda a ele. Até pelas minhas falhas, pelas minhas idas e vindas aos umbrais da vida, eles tiveram pena, dó de mim e falaram: vamos colocar ele diante de uma informação que ele suporte. E aí, um belo dia, num local pouco provável, né, que é o trabalho, eu sou militar, né, num quartel, você recebeu a informação de que existia um centro chamado Ramatiz na Tijuca, que eu nunca tinha ouvido falar. E aquela vontade falou: olha, é lá que tem que ir. Eu falei: acho que eu vou lá. E perguntei à pessoa e fui no mesmo dia lá. E foi lá que eu aprendi tudo que eu precisava para chegar aqui hoje e estar falando com vocês. Eu somei com as coisas que eu já sabia, tirei as dúvidas que eu tinha e hoje eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade sobre coisas que eu aprendi. Mas falta ainda muito para que eu possa ter a segurança necessária de vivenciar esse conhecimento, que é outra coisa mais difícil, né? Movimentos pendulares levam ao extremo. Sim, Paulinho. Isso é importante também, movimento pendular. Se você não balançar, porque o universo é dinâmico, você não sai da posição. E também não chega a esses extremos. Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a só aceitarem duas condições extremas para a alma: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, da qual saem as almas, sem transição, para o espaço dos bem-aventurados. Ok? É engraçado, né? A gente vê o purgatório. Eu não sei vocês, mas o purgatório lembra o quê? O que o purgatório nos lembra? Vê se o purgatório não é umbral. Porque quando a gente desencarna, via de regra, a gente, por algumas questões,
volta ao famigerado umbral, que acaba se tornando um lugar muito conhecido por nós, né? Eu também lembro de uma certa feita que, nessa minha busca por conhecimento espiritual, né, eu tinha uma amiga, e tenho ainda, é minha amiga até hoje, que quando eu comecei a ter as primeiras doses do espiritismo através da Ramatiz, essa amiga foi provavelmente o mundo espiritual escalou para que ela me acompanhasse na minha evolução. E aí, o que ela fez? Eu era cético, ela falou: não lê o primeiro livro do André Luiz, não, que é Nosso Lar. Você não vai acreditar em nada, então tu não lê esse. E mandou ler o seguinte. Né? Então, fui lendo Os Mensageiros, Missionários da Luz, e até que chegou a vez de ler o Nosso Lar. Quando eu li o Nosso Lar, aquelas primeiras páginas, eu desabei. O André Luiz, ele descreve o lugar que eu estava. Eu comecei a chorar, que não me continha mais. Comecei e falei: caramba, eu conheço esse lugar. Então, as coisas também, elas são paulatinas. Ok? Então, o purgatório vai nos lembrar que umbral é o lugar onde a gente vai e volta. Tanto que, para resgate, né, e eu trago isso para os conhecimentos que nós já temos atual, eu sempre quero fazer esse balanceamento para que a gente, tendo em vista a antiguidade do livro, a gente possa enquadrar ele nos novos momentos. Então, o umbral é esse lugar que a gente vai e a gente volta. E o purgatório é um lugar parecido, onde a gente pode resgatar pessoas. Porque quando é uma pessoa específica, aí tem que ir uma equipe inteira. As regiões é mais baixa, tem que se preparar, porque é um ambiente mais denso, para resgatar essas almas, nós que estamos persistentes no mal. O umbral não, o umbral ali a gente vai, volta, sai dali, o cara vai lá, chora um pouco, se arrepende e volta. Né? Mas aí quando a gente vai para as zonas mais baixas, quando a persistência no mal aumenta, e aí a gente tem um tratamento diferente. Segundo as ideias cristãs, né, ou você está na felicidade eterna, ou você está condenado a morrer no inferno, no caldeirão, como está nessas duas fotos. Ou você é um eleito, ou você é um condenado. E quando você pergunta, mas por que isso, gente? Será que porque hoje, a gente vendo com a visão atual, com os conhecimentos atuais, como é que o cara pode quer dizer? Então, Deus me fez. Aí, essa é a pergunta lá da época do iluminismo, das razões, que a gente começa a se fazer. Espera aí, eu fiz só um errinho, porque ali não era um erro pequeno, às vezes. Né? Eu vou para o caldeirão e vou ficar lá para sempre? Eu vou para o céu e vou ficar no céu para sempre? Mas o que vai acontecer depois que eu estiver no inferno? Vou ficar lá, no caldeirão, fervendo a vida inteira, sem tempo. Em compensação, o que está no céu, no Campos Elíseos, vai ficar feliz ali a vida inteira. Espera aí. A pergunta que eu me fiz isso foi a seguinte: espera aí, eu como pai, será que eu deixo meu filho no inferno para sempre? É uma pergunta muito simples. Eu, como pai, imperfeito que sou, eu deixaria um filho meu no caldeirão para sempre? Provavelmente não. E olha que eu sou imperfeito. Aí a gente pensa em Deus, perfeição absoluta, quem conhece tudo. Então ele também não nos deixaria. Só que isso é evolução, e eu volto a lembrar, nós estamos subindo de reinos inferiores para nos tornarmos luz. E isso demanda tempo, demanda conhecimento. Continua, Cecília. Se só existem dois estados, o dos eleitos e o dos condenados, isso. Paz. Não se pode admitir a existência de vários degraus em cada um desses estados, sem pensar na possibilidade de superá-los e, portanto, na possibilidade de progresso. Se há destino definitivo, não há progresso. Jesus resolve a questão quando diz: há muitas moradas na casa de meu pai.
essa imagem que está aqui, ela diz bem, nós estamos num caminho de subida. Estamos subindo. De vez em quando um é puxado ali, tem uns diabinhos ali puxando o cara para baixo. De vez em quando a gente solta e volta para a escada de novo. Aí começa a subir. E a gente vive nesse vai e vem, né? Se tem esses degraus, a gente vai perceber que quem está no degrau mais em cima está com mais chance do que quem está nos degraus mais embaixo. Ok? Então, se só existem duas posições, o fogo eterno da dor, do suplício, e o céu eterno das bem-aventuranças, você começa a se perguntar, para que haja progresso, tem que haver essa escada em ambas as questões. Qual é o máximo da bem-aventurança? E qual é o mínimo e o máximo do inferno? A gente é colocado em xeque a partir daí. Tem uma escada, então está escalonada, todo mundo está no mesmo nível? Não está, porque cada um vai recebendo a informação. Mas para a gente ratificar essa informação, aí Jesus traz a muitas moradas na casa do Pai. Então a gente vê aqui o princípio, né? A gente já mais ou menos num reino animal para nominal, à direita, que é o suplício, e aí a gente vai ter o infinito à nossa disposição. São as casas do Pai. São os lugares que a gente pode, são as escolas que vão nos acolher ao longo do processo evolutivo. Essas escolas, elas estão espalhadas por todo o universo. Hoje, com o nosso conhecimento do universo, corrobora com tudo isso. A nossa maturidade espiritual já nos aponta para o que nos aguarda. É quando você chega no ensino médio, você começa a ver... Nós não estamos no ensino médio não, tá, gente? Eu estou só colocando isso. Nós ainda estamos lá no primário, último ano. Admissão, vamos colocar assim, nós estamos na admissão. E aí, a gente, quando começa a vislumbrar através do conhecimento, a gente vai entendendo que aquele conhecimento ou aquelas coisas primeiras que a gente aprendeu não estavam erradas. Só que careciam de esclarecimento, que era um esclarecimento que eu não podia ter. É verdade que a Igreja admite, em certos casos, uma posição especial. As crianças mortas em tenra idade, não tendo feito nenhum mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito bem, não têm direito à felicidade suprema. Ficam então em limbos, uma situação mista, nunca bem definida, em que não se sofre, mas não se tem a perfeita felicidade. Ficou o caso das crianças, né? Aqui tem uma figura de Jesus que sempre tratava as crianças, né? Porque as crianças, para ele ali, somos nós. A gente não isso entendia. Ele falava, deixa-me ver as criancinhas. Nós éramos as criancinhas. Ele quis fazer só um exemplo ali. Quem é as crianças? Somos nós, crianças. E aí, para a religião católica, para a religião cristã, como é que vamos ser punidas por quê? Então, as crianças, elas não poderiam ser punidas, mas também não podiam galgar o céu, porque não alcançaram ainda, não fizeram bem. Essa era a ideia da infância da humanidade, né? Porque a ideia é que, se eu sou adulto, eu já sou responsabilizado, né? Eu posso ser um ignorante adulto, se eu não for selvagem, que a gente vai falar daqui um pouco, né? E nem criança, eu estou lascado, vou para o inferno para sempre. Essa era a ideia. Mas a criança, eles colocam no limbo, e no limbo vai ficar lá para sempre. Olha! Com a ideia de que a evolução do ser humano, é engraçado isso, né? Como é que a gente cometeu esse erro? Tudo na nossa vida, na nossa natureza, ele começa pequeno e cresce. E se torna poderoso. Você pega uma semente de mostarda, vira uma árvore frondosa. Tudo. Como é que a gente não chegou à conclusão que espiritualmente a gente também vai crescer? Se a gente cresce como pessoa, começa criança, e a gente vai evoluindo até chegar adulto, envelhecer, e a origem,
Só que não é a mesma origem. A gente cresce, teoricamente, a gente cresce, evolui, né? Chega até a maturidade, chega até a velhice, e depois é só um ensaio. A gente teria que partir para uma outra caminhada, uma outra jornada. No nosso caso aqui, a gente está circunscrito num processo evolutivo ainda de provas e expiações. Essa é a nossa casa. Eu vou ficar velho e vou voltar para a prova e expiação. Vou ficar aqui até que eu não precise mais de provas e expiações. Aí eu vou passar por uma regeneração, que é o que também está acontecendo agora. Agora é regeneração, eu tenho que me habilitar. Todos estamos em TCC, tem que apresentar o trabalho de término de curso. Tem que apresentar. Aí, se não apresenta, vai ficar nessa terra de provas e expiações. Então, nós temos hoje as crianças que têm esse processo segundo a visão cristã, mas que parece que hoje eles já abandonaram essa visão. Tá? Não, acho que alguém aí, um papa, disse que não tem mais essa história de limbo, não. Há também os espíritos selvagens que não receberam as graças do batismo e a iluminação da religião, que pecam por ignorância e se entregam a seus instintos naturais. Estes não podem ter nem a culpa nem o mérito daqueles que agiram com conhecimento de causa, a cada um segundo suas obras. A gente tem os selvagens que chegam-se à conclusão que os selvagens, porque não foram batizados, eles têm a própria cultura deles, porque eles não sofreram ainda a influência do cristianismo ou das doutrinas religiosas existentes no mundo civilizado, entre aspas, né? Então, eles também teriam que ter o mesmo destino das crianças. Eles não podem. Então, cada um com suas obras, quando Cristo resolve. E a gente vê aí nessa imagem, são vários degraus aí, né, as profundidades do inferno, né? E aí ele coloca, necessariamente, não é assim que acontece, porque às vezes a gente junta 3, 4 dessas imperfeições numa criatura só, e aí ela vai ficando pesada. Mas é engraçado que aqui na periferia do limbo eles colocam próximo à terra, né? As crianças sendo separadas, os pais de um lado, as crianças de outro, que esse é o limbo, que é a primeira faixa ali. Depois ele vai descendo e tal. Mas o que a gente depreende disso? Que sou eu que tenho que promover as mudanças dentro de mim, né? As minhas obras, elas têm que ser o meu retrato. Elas têm que ser o meu cheque que vai financiar a minha mudança. E quando é que eu alcanço isso, né? Quando é que eu entendo esse processo? Depois de muito navegar, trafegar e vivenciar essas idas e vindas no astral inferior. Mas por quê? Porque a natureza não dá saltos. Você precisa aprender para depois executar. Então, primeiro você aprende, depois você sabe, depois você pratica, e aí você compreendeu. Então, são estágios que demandam muito tempo por conta de cada um de nós. Boas ou más obras são realizadas livremente, por vontade própria de cada um, portanto, acarretam responsabilidades. Aí a gente vem para o mundo hoje, nosso mundo hoje, né? Boa e mais ações, que é o mundo que a gente está vivendo agora. A responsabilidade por essas ações, boas ou mais, é nossa. Eu estou pronto para executar o que eu sei? Será que eu não estou limitado? E o Armando falou bem disso hoje. Vou pegar esses ganchos, tá, Armando? Será que eu vou usar todo esse conhecimento apenas para dividir aqui com vocês? Porque aqui é o lugar que eu estou ratificando o que sei, o que eu estou falando. Agora, esse conhecimento só será comprovado quando eu sair da telinha aqui, desse bate-papo informal,
ir lá para fora, primeiro com a minha família, e executá-los. Depois com meus amigos, depois com a sociedade em que vivo. Se eu não faço isso, é zero. Não aprendi, vou ser eliminado no meu TCC. Não tem jeito. Então, a casa espírita, as igrejas, os centros, todos eles existem para que você ratifique o conhecimento dentro de si mesmo. E isso você só tem essa certeza quando a gente sai daquele ambiente controlado e vai para um ambiente sem controle. E aí o Paulinho disse o quê? A gente tem que suportar. Paulinho, com todo respeito e permissão sua, sem querer contestar o que tu disse. Enquanto a gente estiver suportando, a gente não aprendeu. Porque se eu suporto, aquilo está me agredindo. E aí a gente vai ver, eu não preciso suportar nada, eu faço o que eu sei que tem que fazer. Só que, Paulinho, realmente é muito difícil chegar a esse nível. Né? É aquela história, se você se ofende com o que as pessoas falam, não, eu não ligo porque eu não me ofendo. E chegar a esse nível de não se ofender pelo que o outro irmão que é livre, que pode falar o que quiser, que não está no mesmo nível que eu, ou está até acima, ou abaixo, aquilo não pode mais me incomodar, porque ele está vivenciando o momento dele. O que sai dele, boas e más obras, são de responsabilidade dele. Mas a gente quer abarcar ainda, até porque ainda estamos de prova e expiação, estamos nos esforçando, e aí a gente ainda tenta controlar. Né? Não vamos controlar, vamos só fazer a nossa parte. Se tiver de dizer um não, diga um não com amor. Se tiver que dizer sim, diga sim, com amor. Se tiver que não ir, não vá, com amor. E tudo isso é processo, gente. Não tem como a gente sair disso. Não vou estalar o dedo e me tornar algo melhor. Eu tenho que demonstrar isso, ratificar esse conhecimento e vivenciá-lo todos os dias.